tenho meditado muito, porque eu já escuto Lucas esses dias. E estou lendo o capítulo que eu vou compartilhar com vocês. Lucas capítulo número 19, versículos 1 ao 10. E o quanto Deus é misericordioso. E nós vemos Lucas capítulo número 19, versículos número 1 ao 10. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece esse personagem que encontrou-se com Jesus e alcançou misericórdia. Deus teve misericórdia da vida dele. É Zaqueu, esse publicano. E, queridos, meditando esses dias, nesses textos, eu tenho que dizer para vocês, Deus é mais que misericordioso. O amor de Deus nos alcança de formas maravilhosas. Amém? Todos acharam? Eu quase falei em nome de Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo: Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos, porque hoje nós podemos ouvir a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque em tudo o Senhor é bom e misericordioso conosco. Nos instrui diante da Tua palavra, Deus, edifica a nossa vida do Senhor. E que nós possamos, assim como Zaqueu, Deus, viver uma vida transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. O publicano não era uma pessoa benquista. O publicano não era uma pessoa aceita no meio judaico, porque ele era um cobrador de impostos. E muitos destes homens enriqueceram as custas do povo, cobrando impostos altíssimos. Eles tinham, entre aspas, uma taxa fixa para cobrar, que não estipulava, mas muitos deles cobravam muito a mais. Muito a mais. E para que a gente entenda tudo isso e veja que Deus é bom e misericordioso, Jesus tem um embate com os fariseus com relação à postura deles diante de todas as coisas, não só com relação à postura deles diante de pessoas que eles consideravam menos favorecidas, a postura deles diante de visitas a casas, entradas em festas, entre outras coisas. E Jesus começa, no capítulo 18, a narrar sobre fazer tropeçar as pessoas. E no meio dessa jornada aparece esse homem. Um publicano, cobrador de impostos, que aos olhos daqueles fariseus e de muitos judeus não era merecedor nem de misericórdia. Era um homem mal visto, um pecador. Um homem que, assim como eu e você, cheio de defeitos, e que só o amor de Deus para nos olhar e falar assim: eu te amo.
eu te visito e eu vou mudar a sua vida. Esse homem ouviu falar que Jesus passaria por ali e ele se esforça então a ver a Jesus. Jesus estava percorrendo aquela vizinhança e anunciava, e ensinava, e curava pessoas, e fazia muitas coisas. Teve esse embate com os fariseus. Logo no capítulo 18 você vê que um jovem chega diante de Jesus e, com o coração voltado para as suas riquezas, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus, quando dialoga com ele, fala: olha, você conhece os mandamentos do Senhor? Conheço, desde pequeno eu faço. E Jesus fala com ele: ainda te falta uma coisa. E nós vamos ver, neste pequeno trecho, o quanto Deus é misericordioso para com todo pecador. O quanto o amor de Deus pode alcançar pessoas que, às vezes, nós olhamos e falamos assim: esse não merece. Esse não pode ser aceito. Filhos, Zaqueu era um chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, alguém que tinha uma responsabilidade e também era, de todas as formas, mal visto. E Jesus vai se hospedar na casa deste homem. Você permitiu que Jesus entrasse na sua casa? Tenho desfrutado das misericórdias de Deus, sendo acolhido pela igreja, diante de muitas coisas que eu estou passando. E às vezes eu olho e falo: Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui, de conhecer pessoas que creem no Senhor, maravilhosas, pessoas que me acolheram, Senhor, eu não sou merecedor. E este homem, enquanto meditava nesse texto, eu falei: quanto Deus é bom. Olhou para um pecador que nem eu e falou: eu te amo. Eu vou te salvar. Zaqueu, ele recebe Jesus em sua casa. E nós precisamos receber Jesus em nossa família, em nossa casa. Ontem eu estive com a minha família, enfrentando um bilhão de coisas. E diante de um fato, a única coisa que eu pude fazer foi: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me amou, o Senhor me ama, ama este meu primo, ama esse meu familiar, entra na vida deles. Que a tua palavra alcance o coração dele. E, irmãos, Zaqueu, ele se esforça a ver Jesus, porque ouvia falar. E naquele momento, aprove Jesus passar naquele lugar para encontrar um pecador, para encontrar uma pessoa que, assim como eu e você, era totalmente desprovido de qualquer bondade ou qualquer coisa que fizesse ser melhor do que alguém. E nós vemos o quanto Jesus é, com o seu amor infinito, capaz de salvar a sua vida e a minha. Capaz de entrar na sua casa e, com a mensagem do Evangelho, salvar a sua vida. Queridos, esse embate todo com fariseus e judeus mostra que, às vezes, nós estamos dentro da igreja e permitimos que o nosso coração não se torne cristão, mas religioso. E nós olhamos para as pessoas e falamos: olha, o seu pecado é grande. Mas esquecemos que Jesus, quando encontra com Nicodemos, no domingo passado você já ministrou isso, uma das coisas que Jesus vai dizer para Nicodemos é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para poder julgá-lo, mas para nos salvar. Este homem, assim como eu e você, foi alcançado pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia do Senhor, na pessoa de Jesus, fez com que uma vida fosse restaurada.
Muitas vezes, nós somos vistos como cristãos, como pessoas chatas, como pessoas que cheias de usos e costumes, e muitas vezes somos tidos como pessoas que só frequentam a igreja. Ontem, neste encontro, eu vi que muitas vezes a nossa expressão religiosa não mostra às pessoas o amor e a misericórdia de Deus. Zaqueu foi acusado de primeiro lugar de ser um pecador. Eles olharam para Jesus e falaram: esse come com pecadores. Zaqueu, ao receber Jesus em sua casa, ele talvez não podia prever o que ia acontecer na vida dele. Talvez ele nem imaginasse que Jesus olharia e diria: hoje chegou salvação na sua casa. Porque imediatamente, ao ser acusado de pecador, ele falou: Senhor, se eu errei, eu vou reparar no meu erro. Senhor, se eu roubei, prejudiquei, eu vou sanar essa minha ação. Queridos, o exemplo que Zaqueu nos dá é que se acolhemos Jesus pela sua misericórdia, pela graça que nos é dada, há salvação para nós. E ontem eu pude ver o quanto o amor de Deus pode alcançar pessoas e transformar pessoas. Às vezes, nós estamos preocupados em falar, levar a palavra, mas deixamos às vezes de ouvir. Tem muita gente que está com o coração cheio de dúvidas, cheio de dores, e que nós, como cristãos, muitas vezes seremos instrumento da graça de Deus para aquelas pessoas ouvindo, sem nada a dizer, fazendo até mesmo uma oração silenciosa, porque o amor de Deus alcança pecadores. E assim como foi na vida de Zaqueu, Jesus ele entrou na minha vida e nas suas um dia. Ele fez um pousado em nossa casa, em nossa vida, não porque merecíamos, mas porque o amor infinito de Deus, manifesta a pessoa de Jesus, entrou na nossa vida pela misericórdia e a graça. Queridos, Zaqueu, um homem que, diante daquela comunidade, era me perdoa a palavra, maldito. Um homem que, diante daquela comunidade, não deveria ser aceito. A misericórdia de Deus não chegaria a ele. E Lucas, quando ele se preocupa em trazer esse relato sobre a pessoa de Jesus para afirmar a fé de Teófilo, ele não poupou esforços em relatar tudo aquilo que Jesus havia feito. Você pegar o texto um pouco antes, Jesus curou uma pessoa. Pouco antes, Jesus age com misericórdia com alguém. Nós que, pecadores somos, alcançados por Jesus, temos a oportunidade de viver para a glória de Deus, para a glória do Senhor e exaltar o seu nome. Zaqueu, ele é alcançado pela graça de Deus, e essa graça que é irresistível faz com que Zaqueu arrependa-se dos seus pecados e tenha uma mudança de vida. Irmãos, Jesus ele nos aceita independente se você acha que é bom ou não. Ele nos chama a vir a Ele, às vezes moídos, quebrados, todo escorraçado, mas quando a misericórdia de Deus nos alcança, Ele faz uma obra magnífica de restaurar um filho de Deus, uma filha de Deus, a comunhão com o Senhor. Eu não sei te dizer muito sobre Zaqueu, fora do que está neste texto.
texto nos diz que ele era um homem de baixa estatura, era um homem que, diante daquela comunidade, é olhado e julgado, pecador. Mas o amor de Deus que constrange a nossa vida alcançou esse homem assim como já alcançou você. Ontem eu tive a oportunidade de ver como o amor de Deus é maravilhoso. Que diante de um monte de problemas, diante de um monte de coisa, eu pude ouvir uma pessoa dizer assim: eu sei que Jesus é maravilhoso. E que tudo isso que eu estou passando não é nada diante do amor dele. Queridos, então, que nós possamos, assim como Zaqueu, abrir a nossa vida ao Cristo, a Jesus, o nosso Salvador, porque Ele tem misericórdia para nós. Eu poderia, muitas vezes, focar nisso e dizer para você assim: Deus quer entrar na sua vida, na sua família, na sua casa, e pelo amor e a misericórdia dele, Ele quer restaurar a sua família, a sua vida, a sua casa. Mas eu quero te dizer mais do que isso. Que a misericórdia do Senhor, ela te alcançou quando, diante de muitos olhares, nós seríamos pecadores. E o Senhor entrou na sua vida, Ele fez uma obra em você, para que você pudesse estar junto do Pai, junto com essa comunidade hoje, dizendo: Jesus é maravilhoso, o Senhor é salvador da nossa vida. Todas as coisas que nós vemos acontecer em nossa vida é a misericórdia deste Deus maravilhoso que indistintamente amou o pecador e o resgatou da morte para a vida. Amou o miserável e deu a ele uma nova vida para a glória de Deus. O salvou com o intuito de restaurar a sua comunhão com Deus. O justificou com o intuito de restaurar a nossa comunhão com Deus. Zaqueu, assim como eu e você, carentes da glória de Deus, pecadores, e fomos excluídos de todas as coisas do Senhor, porque pecamos, recebe de Jesus uma coisa maravilhosa: perdão. Os últimos versículos deste texto que nós lemos, Jesus vai dizer: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação, porque este também é filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio senão a buscar o que estava perdido. Que a misericórdia do Senhor seja a motivação para que nós alcancemos vidas. Façamos a palavra de Deus chegar a casas, a famílias, para que haja ali também salvação. Que a misericórdia do Senhor seja a motivação para que nós possamos amar pessoas e apresentá-las ao nosso Salvador, que nos amou de tamanha forma, que, não olhando a sua condição, entregou a vida dele por você. Que nós possamos, assim como muitos dos apóstolos, levar a palavra do Senhor não só com uma pregação ou um panfleto, mas com amor e misericórdia. Porque pessoas assim como Zaqueu, como eu e você, estávamos perdidos em nossos próprios pecados, mortos em nossas próprias iniquidades, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E que, assim como presenciado aqui, nós possamos ouvir de muitas pessoas: eu creio em Jesus e me arrependo hoje. Que nós possamos nos alegrar e dizer: hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nessa família, hoje houve salvação no Senhor. Irmãos, nós não possamos nos esquecer da misericórdia de Deus, que tão rude e pecador
como eu e você, fomos alcançados. E o Senhor nos manda aí pregar o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, anunciando-lhes o reino de Deus, mas indistintamente, sem olhar a vestimenta, sem olhar a condição daquela pessoa, sem, eu vou dizer, um julgamento hipócrita, porque a misericórdia do Senhor, do amor de Deus, nos alcançou e vai alcançar essas pessoas também. Na sua família, se há alguém descrente, que essa palavra possa chegar na sua casa hoje. Os seus parentes que são descrentes. E hoje acontecer salvação na sua vida, na sua família. E hoje a misericórdia de Deus alcançar aquela pessoa que está na sua família perdida, assim como nós estivemos. Que não só o exemplo de Zaqueu de arrependimento, também em nossas vidas, de abdicarmos e arrependermos, voltar atrás, para que Deus alcance pessoas. E que assim como a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida, nós possamos levar o amor de Deus para que pessoas sejam alcançadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar de pé e orar. Hoje, de maneira bem curta, eu queria dizer para você: Deus tem misericórdia de nós. O Senhor nos ama. E a misericórdia dele nos alcançou. Curva a sua cabeça, Deus. Eu oro em nome de Jesus para que em cada família aqui, Deus, onde há um descrente, ele possa ser alcançado pelo Senhor agora. Que a mensagem do Evangelho da Cruz, que é loucura para muitos, alcance essa pessoa, Deus, da nossa família. Alcance, Deus, essa pessoa que, assim como nós, estava morta nos seus delitos. E assim como nós, Deus, a misericórdia do Senhor alcance. E hoje haja salvação na nossa família. Hoje haja salvação na nossa casa, no meio da nossa parentela. Hoje haja salvação, Deus, no nosso redor, na nossa vizinhança. E assim, Deus, para a glória do Teu nome, que nós possamos, ó Deus, como instrumento do Senhor, instrumento da Tua graça, levar o Evangelho e alcançar pessoas. Que nós possamos, ó Deus, apresentar o amor do Senhor e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Eu oro para que ontem nós tivemos com os jovens evangelizando. Eu fiquei muito alegre, eles são animados. Eles amam fazer isso. E eu gosto de vê-los. E que cada pessoa que recebeu aquela mensagem ali possa dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu oro para que o Ministério de Mulheres, de Homens, o Ministério de Louvor, o Diaconato, todos que aqui estão comigo possam celebrar quando entrar o pecador aqui dentro. Porque Jesus disse que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E eu louvo a Deus porque cada um que está aqui, pelo amor do Senhor, hoje eu me sinto acolhido, alegre, eu pude ver que esse amor que eu recebi, eu pude passar comigo. Eu pude mostrar ontem para uma pessoa que está perdida. Então que o Senhor possa te usar poderosamente como instrumento de louvor, como instrumento de pregação, como instrumento de salvação de pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Quer um recado, Senhor? Irmãos amados, eu queria fazer um apelo aqui aos irmãos. Quantos tem na família alguém que você gostaria tanto de ver salvo, ou de vê-la salva, e gostaria de ver aqui à frente um gesto de se dispor no Senhor por ver aquela vida salva, se dispor no Senhor para se aproximar como ele se aproximou do Zaqueu, com tanto carinho,
a ponto de o Espírito Santo fazer uma obra. Muito antes de Jesus abrir a boca, o Espírito Santo já tinha feito a obra no teu coração, levando aquela pessoa a ele. Então vem à frente, porque é pela fé. Né? Pastor Tedinho Honório, vem aqui para nós estar ministrando aqui. Nós temos sempre alguém. Enquanto lá tinha pregação, eu estava lembrando de meus irmãos que vieram do caminho, né, de parentes, de vizinhos meus que eu tenho evangelizado, pessoas que eu amo, vizinhos igual irmão, amáveis comigo. Então você tem alguém? Então dá um passo à frente. Amém. E o pastor já vai orar. Que a Deus nos dê amor a essas pessoas e nos use para um instrumento para alcançá-las também, para nos aproximar com Jesus. E como você agora vai receber a porção do Espírito Santo que pode convencer o coração, não é o Espírito convence? Quando você aproximar daquele colega, da colega, da amigo, ele já vai começar a abrir o coração, querer mais de Jesus para você falar, então entrega a sua vida a Jesus, comece hoje, tudo novo como começou a realizar aqui. Nosso irmão, Deus autorizou hoje para ministrar, vai ministrar isso com os corações que estão até aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, enche cada um do teu Espírito. E assim, Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, ser luz e sal da terra, Deus, diante dos nossos familiares, diante dos nossos vizinhos. Assim, Deus, eu te peço que, enchendo-nos do teu Espírito, Deus, eles sejam uma bênção, Pai. Sejam intrépidos, sejam corajosos, sejam, Deus, dispostos, sem preguiça. E assim, Deus, possam anunciar que o Senhor Jesus salva pessoas. Ó Deus, nós oramos para que, em nome de Jesus, o Senhor dê capacidade, meu Pai, para que cada um tenha sabedoria para poder anunciar o teu nome, apresentar ao Senhor de forma amorosa como o Senhor é bom e justo. E assim, Deus, para a glória do teu nome, todos ali, Pai, ouvindo o Senhor, o teu Espírito trabalhe neles e eles creiam no Senhor. Pai, nos usa como lançadores de semente, como semeadores, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, lançar o Evangelho a cada coração, Deus, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos dizer todos amém? Amém. Paz, queridos, aqui é o pastor Jair Brandão Damasceno. Espero que essa mensagem tenha edificado o seu coração. Considere se inscrever, deixa seu like, pode colocar seu comentário e compartilhe esse vídeo para que chegue a muitos. Se inscreve no canal, grande abraço, me segue nas redes sociais para a gente bater um papo sobre Jesus.